Livro de Atos, capítulo 8, nós leremos dois textos no capítulo 8, assim a gente completa o estudo todo do capítulo 8, considerando que pela manhã lemos os versos de 1 a 3, e vamos ler então neste momento os versos de 4 a 8, depois pularemos para os versículos 26 em diante. Atos capítulo 8, versos 4 a 8, depois versículos 26 em diante. Mesmo assentados reverentemente, ouçam e recebam a palavra com fé. Diz assim o texto sagrado: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Agora nós vamos ao versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a assentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe
veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Louvado seja Deus pela santa palavra, e que o Santo Espírito nos ilumine para entender e ter da palavra edificação para a nossa fé. Amém. Louvado seja Deus. Amém. No capítulo 6 do livro de Atos, nos versos de 1 a 6, nós temos lá a eleição dos diáconos, 7 eleitos, e dentre eles nós temos 2 grandes destaques, Estevão e Filipe. Estevão, hoje pela manhã nós vimos um pouco a respeito da sua morte. Já havíamos estudado e meditado, inclusive até no domingo passado, mas de forma especial o destaque do momento da morte de Estevão, considerado o primeiro mártir, que quando está ali sendo apedrejado, ele faz declarações que se aproximam até da morte de Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Estevão, no momento do apedrejamento, nós vamos ver que ele, assim como Jesus, disse: Pai, eu entrego o meu espírito. E assim como Jesus também, ele declarou perdão àqueles que estavam o apedrejando. No capítulo 7, os versos finais, nós temos essas semelhanças. E ainda há, inclusive, Lucas, guiado por Deus, faz esse registro intencionalmente, que as vestes de Estevão ficaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Semelhantemente, no capítulo 23 de Lucas, as vestes de Jesus foram divididas entre os soldados. E depois as 2 declarações: Pai, recebe o meu espírito e não lhes imputes este pecado. E Jesus também declarou: Pai, entrega o meu espírito, recebe o meu espírito. E também declarou na cruz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão foi aquele que pregou em Jerusalém, como que concluindo aquele período de pregação daquilo que Jesus havia declarado: sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então aqui nós temos a conclusão dessa fase e o avanço da outra fase, que é o que veremos aqui através de Filipe. Filipe que chega, assim como aqueles que foram dispersos, versículos 4 e 5 que nós lemos, diz que entre mentes, naquele momento em que havia ainda o lamento da morte de Estevão, aqueles que foram dispersos até por conta da morte de Estevão, da perseguição que surgiu, eles saíram e foram dispersos pelas cidades. E Filipe, assim como aqueles que foram dispersos, pregava o Evangelho. Vimos também hoje pela manhã que esses que foram dispersos não fugiram por medo, por falta de fé, não quiseram ser mártir como foi Estevão, fugiram porque também estavam prontos para cumprir a mensagem de proclamação de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 11, volta a dizer: esses que foram dispersos por causa da perseguição que sobreveio através de Estevão, da morte de Estevão, anunciavam a Cristo. E é o que diz no versículo 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Foram dispersos, sim,
Em algum momento temeram a perseguição, sim, mas cumpriram aquilo que Deus havia designado, aquilo que Deus havia ordenado aos apóstolos e a todos aqueles que seguiam a Cristo.